O que ocorre agora entre Alemanha e Japão mudará a ordem mundial de forma duradoura, porque ambos os países, que durante décadas foram extremamente pacifistas, agora estão formando uma das maiores alianças militares. Um passo que, até recentemente, seria impensável. O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, foi ao Japão na semana passada para se reunir com seu homólogo japonês. Segundo eles, a segurança do Indo-Pacífico é inseparável da segurança da Europa, afirmaram ambos os ministros da Defesa, tendo em vista a Rússia e a China. A cooperação entre as duas forças armadas deve ser muito mais intensa, mesmo fora de crises. Concretamente, trata-se de exercícios militares conjuntos, acordos de estacionamento de tropas, uma coordenação mais estreita em operações, bem como cooperação na área de armamentos. Navios de guerra alemães estarão futuramente no Indo-Pacífico perto do Japão, que amplia a cooperação com as forças armadas alemãs. Aqui não se cria uma parceria simbólica, mas uma interligação militar real. Isso ocorre entre dois estados que nas últimas décadas haviam se desarmado por completo no plano militar. Mas novos tempos geopolíticos exigem novas decisões geopolíticas e por isso tudo isso deve ser apenas o começo. Pois a parceria entre Alemanha e Japão deve avançar ainda mais, podendo iniciar uma aliança maior entre os estados da União Europeia e países democráticos da Ásia. Portanto, está mais do que na hora de analisarmos esse tema com mais atenção. O que está acontecendo agora entre Alemanha e Japão? Como isso está mudando? Ambos os países deixaram o pacifismo e se tornaram potências militares recentemente? O que foi acordado entre Berlim e Tóquio e quais as consequências dessa aliança para o equilíbrio global? Vamos analisar essas questões no vídeo de hoje. Divirta-se! Quase nenhum outro país do mundo passou por uma transformação tão radical após a Segunda Guerra Mundial quanto o Japão. Após a derrota de 1945, o Japão foi derrotado militarmente e politicamente reorientado sob forte influência dos Estados Unidos. O resultado foi uma constituição que até hoje, no artigo 9, faz com que o Japão renuncie oficialmente à guerra como instrumento da política. Assim, o país não pode manter um exército clássico nem realizar operações militares ofensivas. Em vez disso, surgiram as chamadas Forças de Autodefesa, uma estrutura militar que é deliberadamente voltada para a defesa e que por muito tempo também foi interpretada dessa forma. Durante décadas, isso significou que o Japão se manteve amplamente afastado de conflitos internacionais. Enquanto outras potências atuavam militarmente ao redor do mundo, o Japão concentrou-se quase exclusivamente no crescimento econômico e no desenvolvimento tecnológico. Em termos de política de segurança, o Japão confiou quase totalmente nos Estados Unidos, que até hoje atuam como principal potência protetora e mantém inúmeras bases militares no país. E tudo isso parecia funcionar relativamente bem por muito tempo. O Japão pôde se concentrar totalmente em sua economia e tornou-se uma das nações líderes mundiais nesse aspecto. Mas há poucos anos ocorreu um grande ponto de virada, pois a ordem do pós-guerra agora, acredito que podemos dizer isso abertamente, é coisa do passado. O Japão se viu, em um curto espaço de tempo, confrontado simultaneamente com várias ameaças. No norte, a Rússia reivindica as Ilhas Kurilas com uma nova agressividade. Um conflito latente há décadas que ganhou nova urgência com a guerra na Ucrânia. Ao mesmo tempo, uma pressão ainda maior cresce a oeste. A China amplia fortemente sua presença militar, provoca regularmente no Mar da China Oriental e desafia o controle japonês das Ilhas Senkaku. Além disso, há tensões econômicas e sinais políticos que mostram cada vez mais claramente que as relações estão se deteriorando. O governo chinês agora está até restringindo viagens ao Japão, um passo bastante incomum que destaca a situação tensa. E além disso, a Coreia do Norte continua causando uma insegurança permanente. O regime testa regularmente mísseis que às vezes voam diretamente sobre o território japonês. Para a população, isso representa sistemas de alerta, exercícios de evacuação e o medo constante de escalada. O Japão está ameaçado por perigos de todos os lados. Agora você também está em perigo e vulnerável, pois seus dados estão acessíveis em todo lugar. Os chamados corretores de dados coletam suas fotos, mensagens, na verdade, toda busca online em toda a internet, e vendem isso não só para empresas sérias, mas também para golpistas, que então passam a incomodá-lo com ligações, SMS e e-mails indesejados. Mas é exatamente aqui que o Incogni pode te ajudar. E como se não bastasse, no ano passado Trump assumiu o cargo. Os Estados Unidos, por décadas protetor do Japão, têm enviado sinais cada vez mais contraditórios desde então. Nós na Europa conhecemos bem, um dia é parceiro, no outro é inimigo. Para um país que confia sua segurança aos Estados Unidos, isso é um risco muito alto. Por isso, o Japão está mudando rapidamente e se rearmando em massa, especialmente com a nova Estratégia Nacional de Segurança. Em 2022, Tóquio iniciou uma mudança histórica. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra, o Japão planeja aumentar fortemente os gastos com defesa. Ao mesmo tempo, foi oficialmente decidido desenvolver as chamadas capacidades de contra-ataque, ou seja, a possibilidade de atacar ativamente bases de mísseis inimigas. Um passo que durante décadas foi totalmente tabu do ponto de vista político, e essa mudança também se torna concretamente visível em termos de armamentos.
O Japão investe em mísseis de cruzeiro de longo alcance, modernos sistemas de defesa aérea e expande sua marinha, focando em possíveis conflitos com a China no Mar da China Oriental. Um fator decisivo agora também é a nova primeira-ministra, Takeichi. Desde outubro de 2025, ela é a primeira mulher a liderar o Japão e adota uma política de segurança mais rígida. Ela quer rearmar o Japão como não se via há décadas e formar uma nova aliança com a Europa. Além da aliança com os Estados Unidos, aqui a Alemanha entra em cena. Os paralelos do desenvolvimento desde a Segunda Guerra Mundial são claros. A Alemanha também foi, por décadas, um dos países mais reservados em relação ao envolvimento militar. Na Alemanha, por muito tempo, os militares não tiveram papel decisivo, por isso a Bundeswehr foi reduzida. Mas também em Berlim, a partir de 2022, ocorreu uma mudança semelhante à de Tóquio. Com a chamada Zeitenwende, decidiram grandes investimentos na Bundeswehr, criaram nova diretriz estratégica e, principalmente, definiram um objetivo claro. Agora não se trata só da Europa. O governo federal amplia sua visão, focando em conflitos globais e áreas estratégicas como o Indo-Pacífico. E é exatamente aqui que os interesses de ambos os países se cruzam, resultando agora na formação dessa enorme aliança militar, porque o que ambos os países estão acordando agora vai muito além de uma parceria normal. O foco principal, inicialmente, é uma expansão maciça da cooperação militar. Alemanha e Japão planejam integrar mais suas forças armadas com exercícios conjuntos frequentes, focando marinha e força aérea. O objetivo é padronizar procedimentos e reagir rápido em emergências, mas isso é só o começo, já que ambos também planejam resposta bem mais intensa. Isso significa intercâmbio de tecnologias, coordenação no desenvolvimento de novos sistemas e, a longo prazo, maior integração das cadeias de produção militar. Porém, um passo planejado, pouco notado até agora, é especialmente delicado. Sogenanntes Truppenstationierungsabkommen. Isso permitiria que as forças armadas alemãs e japonesas permanecessem e operassem muito mais facilmente uma no país da outra. É preciso reduzir a burocracia e facilitar operações conjuntas. Assim, cria-se uma base para a presença militar permanente, algo que não existia entre a Alemanha e um país asiático há muito tempo. E ambos não querem restringir a cooperação só à sua região. Trata-se de abordar juntos questões globais de segurança, do Indo-Pacífico ao Oriente Médio. Foi acordada a maior coordenação na proteção de rotas comerciais essenciais, como no entorno do Estreito de Hormuz. E é exatamente aqui que fica claro do que realmente se trata. Essa aliança não é apenas militar, é acima de tudo estratégica. Ambos buscam, gradualmente, se livrar de décadas de dependência dos Estados Unidos, formando assim uma combinação ideal. São democracias estáveis, com sistemas políticos parecidos, Estado de Direito e princípios claros na política externa. Eles defendem cooperação internacional, mercados abertos e ordem mundial baseada em regras. Uma diferença importante em relação a estados autoritários como China, Rússia e, cada vez mais, os Estados Unidos sob Trump. Ambas são nações industriais avançadas, mas dependem muito do comércio global e de rotas marítimas seguras. Eles têm grande força tecnológica, principalmente em engenharia mecânica, indústria automobilística e alta tecnologia. Essa combinação os torna militarmente interessantes, seja no desenvolvimento de sistemas modernos ou na cooperação na indústria de defesa. Essa cooperação deve ser só o início de algo maior. Agora, ambos falam em nova aliança entre a Europa e Estados democráticos do leste asiático. A Alemanha fala explicitamente sobre a estreita coordenação com parceiros europeus como França, Polônia e Reino Unido, o que é importante para não permitir divisões. Aproxime-se ainda mais de Taiwan, Coreia do Sul e Filipinas, que compartilham preocupações semelhantes, o que pode levar, a longo prazo, à formação de uma aliança ainda maior. O que acham desse novo acordo e como ele pode mudar a geopolítica no longo prazo? Comentem aí. Se vocês também têm interesse em saber por que agora há uma divisão dentro da Europa, recomendo muito este vídeo. Divirtam-se, nos vemos na próxima, até lá, tchau!